Eu quero seguir diretrizes do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a direção acerca do que ministrar, porque onde eu passo eu digo que o pregador ele nunca vai ser maior do que a mensagem. A função do pregador é fazer a entrega. Mas quem administra a mensagem, a vida do pregador é o dono da mensagem. Glória a Deus. Então quero seguir diretrizes de Deus para fazer menção daquilo que Deus propôs ao meu coração. Amém? É até bastante conhecido da igreja esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Eu sei que é um versículo conhecido, bastante usado também quando a fala é sobre oração, mas existem alguns princípios aqui estabelecidos por Deus através deste versículo. Deus vai estabelecer alguns princípios para Salomão, que se estende ao povo. E eu quero fazer essa contextualização, falar um pouco acerca de Salomão, para nós entendermos o que o Senhor deseja falar conosco, por intermédio desta palavra. Antes, eu gostaria de compartilhar convosco, com a licença do nosso pastor Salatiel. Para quem não sabe, eu sou escritora evangélica. Eu trouxe alguns exemplares do meu livro que eu lancei agora no mês de setembro, que é Rumo ao Céu. Ele fala tudo sobre o céu, sobre a eternidade, pautado na palavra de Deus. Eu trouxe alguns exemplares. Se você desejar conhecer, me procure após o culto. Amém? Amados, eu estava orando ao Senhor, falando acerca do que nós falarmos aqui nessa noite. Eu sei que eu fui antecedida por mulheres de Deus maravilhosas. Eu sei que já deu início aqui a Gisele, que é uma bênção, a Gisele Góes. E a semana passada, a Silvana, que também é uma bênção, são amigas preciosas. E eu sei que mulheres de Deus que foram usadas aqui de uma forma minuciosa da parte de Deus. E eu estava orando ao Senhor acerca do que falar. Eu sei que vocês já ouviram sobre Abigail, sobre Ana, sobre Esther, como foi falado aqui, mas nós vamos falar sobre estes princípios estabelecidos por Deus, porque se é para nós falarmos sobre a mulher sábia, o homem também tem que ser sábio, a sabedoria ela tem que fazer parte da nossa vivência, principalmente como cristãos, e especialmente nos dias atuais em que estamos vivendo. E eu costumo dizer que sabedoria não tem nada a ver com a idade que se tem. Nós conhecemos muitas pessoas já com uma certa idade que não tem sabedoria e pessoas jovens que têm muita sabedoria. Então, a sabedoria, ela não tem a ver com a idade que a pessoa tem, e sim com o nível de relacionamento que ela tem com o Senhor, porque a sabedoria ela é uma produção concedida por intermédio do Espírito Santo que intercede por nós. Então, nós estamos diante de uma palavra, alguns parâmetros que o Senhor ele estabelece para Salomão após a construção do templo, e nós vamos entender tudo isso. Salomão, o seu nome em hebraico quer dizer Shalom, que quer dizer paz. Ele foi o segundo filho de Davi, Betseba. O primeiro morreu nos primeiros dias de vida. E o quarto filho de Davi. Salomão, a Bíblia não apresenta para nós como foi a sua vivência em termos de infância e juventude. Mas dentro dos parâmetros que ele viveu, cresceu, vendo seu pai se casando por algumas vezes. E ele vendo os seus irmãos protagonizarem muitas brigas por causa de poder, por causa de prestígio. Inclusive, Absalão se volta contra o seu pai de uma forma bastante apetitosa, querendo o trono, se volta contra Davi. Então, Salomão ele cresceu vendo essa dinâmica dentro deste parâmetro. Só que chega um momento na vida de Davi que ele adoece. Ele fica enfermo, fica debilitado. E quando ele adoece, o que seria a ordem natural, o seu filho Adonias, que era o filho mais velho sobrevivente, ele tem em mente que ele vai sentar no trono, no lugar de Davi. Ele tem em mente que ele vai reinar. Inclusive, ele conta com o apoio do ex-general de Davi, que é Joabe, e ele conta com o apoio também do sacerdote Abiatar. E ele conta como se o reinado fosse para suas mãos. Ele já está contando com isso. Davi está debilitado, estava doente.
estava enfermo, estava prestes a morrer, e ele já conta como se ele fosse sentar-se no trono. Ele está tão confiante de que ele será rei, que ele faz uma festa de coroação. Ele acredita que ele vai sentar no trono, ele acredita que ele vai ser o sucessor de Davi. Mas os apoiadores de Salomão, quando eles observam, e eles veem que Adonias está contando com que ele vai sentar no trono, eles trabalham, e eles tratam de recordar a Davi uma promessa que foi feita no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 10, de que Salomão seria rei em seu lugar, e que Salomão seria o seu sucessor. Então, quando os apoiadores de Salomão, eles levam a Davi essa lembrança de que Salomão sentaria no trono, Davi dá ordem para a ascensão. Então, ele dá ordem para que Salomão seja coroado rei. E no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 39, a Bíblia informa para nós que o sacerdote Zadok, ele vai ungir a Salomão como rei, e ele vai reinar em Israel, é o terceiro rei, e ele vai receber de Davi algumas diretrizes, porque o seu pai que lhe antecedeu era um homem de guerra, um homem que venceu muitas pelejas, e ele preparou a nação de Israel para a prosperidade. Ele entrega para Salomão não apenas o trono, mas ele entrega a nação de Israel pronta para avanço, pronta para progresso, pronta para crescimento. E ele não recebe autonomia de Deus por ser um homem de guerras, por ser um homem que venceu muitas pelejas, por ter derramado muito sangue em suas mãos. Ele não recebe de Deus autonomia para construir o templo, conforme era um desejo do seu coração. Então, Salomão, que vai ser o seu sucessor, ele começa a reinar. E há relatos de que ele reina em aproximadamente do ano de 971 a 931 a.C. Quando ele senta no trono, ele herda de Davi 128 mil quilômetros quadrados de terra. E ele vai reinar sobre a região da Palestina, sobre as 12 tribos de Israel. Ele pega a nação pronta para a prosperidade. Alguns estudiosos afirmam que ele reina de um modo pacífico, ele reina de um modo bastante apaziguado, mas ele vai reinar de um modo pacífico e de uma forma apaziguada, porque o seu pai que lhe antecedeu venceu os inimigos de Israel, tombou os inimigos, e ele pega a nação pronta para crescimento, para cuidar da infraestrutura, para cuidar da prosperidade. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de qualquer rei, mas nós estamos falando de alguém que Deus se apresenta para ele em Gibeão. No livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, Deus vai se apresentar para ele em sonhos e vai fazer uma pergunta a ele: e pede-me o que tu queres. O Senhor aparece para ele em sonhos e diz: pede-me o que tu queres. E ele poderia pedir muitas coisas. Ele poderia pedir extermínio de inimigos, ele poderia pedir riquezas, mas o que ele pede para Deus é sabedoria para julgar com justiça, e isso agrada a Deus, porque quando há propósito no pedido, há também propósito no atendimento. Ele poderia pedir muitas coisas, mas o que ele vai pedir é sabedoria. O que ele vai pedir é para que Deus o ensine, o auxilie a reinar com justiça, e isso agrada a Deus. E nós não estamos falando de qualquer pessoa. Então ele pega a nação pronta para a prosperidade. Há um projeto que já foi idealizado pelo seu pai, que é a construção do templo em Jerusalém, em Moriá, só que ele não recebeu de Deus autonomia. Davi transfere esse legado para Salomão, para que ele realize essa construção, e é uma construção tão minuciosa, é uma construção tão cautelosa, que ele demora um tempo extenso para realizar esta construção. Nós não estamos falando de qualquer rei, de Deus ter se apresentado, fazendo essa petição: pede-me o que tu queres, o Senhor lhe concede a sabedoria. Nós estamos falando de alguém que foi notável e que realmente foi muito sábio. No livro de 1 Reis, capítulo 4, versículos número 32, a Bíblia diz que ele pronunciou 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. O seu nome aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento, cerca de 12 vezes no Novo Testamento. Alguém que foi casado com
700 mulheres princesas, 300 concubinas. Ele que pronunciou cerca de 3.000 sentenças. É ele que agora está com o projeto em mãos para a construção do templo. Quem diga que ele demorou cerca de um tempo precioso para idealizar este templo. Porque nós não estamos falando de qualquer construção. Nós estamos falando da construção do templo. Então ele se prepara para realizar essa construção. E a primeira coisa que ele consegue é fazer com que o povo se comova, se una. Ele consegue realizar uma unidade. O povo se une a ele em propósito para idealizar a construção do templo. E ele vai fazer planejamentos para que tudo tenha um acabamento em perfeita ouro. Era a era do ouro em Israel. Israel estava crescendo, prosperando. Então ele recebe essa incumbência de fazer a nação avançar, progredir, crescer e prosperar. E ele começa a construir palácios. Ele cuida da infraestrutura. Mas esse projeto em especial, ele demora cerca de 13 anos para construir a sua casa, o seu palácio, 7 anos para construir o templo, a construção do templo, a casa de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele consegue realizar uma unidade tão grande, que o povo está com ele, o povo está unificado com ele, o povo está em propósito para erguer este templo, o povo está em unidade para a construção desse templo. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é a unidade. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é o propósito. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando Deus olha e vê um povo movido por propósito. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando Deus olha e vê um povo movido em unidade. Ele aprova a unidade, ele aprova o propósito. E eles vão realizar essa construção do templo. Ele recebe esse legado, ele recebe a nação pronta para crescimento. E ele vai realizar essa construção junto ao povo. Chega um momento que, ao realizar essa construção, ele decide prestar a Deus sacrifício. Ele vai sacrificar 22.000 bois, 120.000 ovelhas. E Deus recebe o sacrifício. Teve propósito, teve unidade, teve união, teve comoção. Deus aprova, Deus recebe o propósito, Deus recebe o sacrifício. Ele recebeu o sacrifício. Ele se apresenta para Salomão para dizer: eu escolhi este lugar para sacrifício. A Bíblia nos diz que quando este templo, um templo construído com todo o requinte de madeira de acácia, de ouro, ele divide esse templo em 3 partes: pátio, santo lugar, santo dos santos. É um acabamento em ouro, é tudo da melhor forma possível. E quando inaugura este templo, a inauguração não podia ser da melhor forma. A inauguração é feita com a glória de Deus, com a presença de Deus. Deus invade o templo, a glória de Deus invade o lugar. A Bíblia nos diz que os sacerdotes não conseguiam entrar, tamanha era a glória de Deus. Deus recebeu o sacrifício. Deus recebeu a adoração. Os filhos de Israel se inclinam com o rosto em terra. Eles começam a prestar louvor e adoração a Deus. Que inauguração é essa? Onde Deus se manifesta com a sua glória. A glória de Deus invadiu o templo. Até aqui está tudo bem. Houve um preparo antes, houve o sacrifício durante. E após a construção, a resposta de Deus é glória. A resposta de Deus é a presença. Mas aí agora vem Deus com uma proposta ao povo. O que aconteceu no preparo foi aprovado por Deus. Deus aprovou a comoção, Deus aprovou a união, Deus aprovou o propósito. A construção, Deus inaugura com a sua glória. Não tem melhor inauguração do que essa. A inauguração foi feita com glória. Então o Senhor esclarece para Salomão que escolheu o lugar para sacrifício. Então o Senhor esclarece para Salomão: eu aprovei tudo até aqui. Aprovei a comoção, aprovei a unidade, aprovei o propósito, eu aprovei essa construção. A glória enche o templo. O Senhor agora vai estabelecer princípios para que a sua presença perpetue. O Senhor vai estabelecer alguns princípios para que a sua presença perdure. O Senhor vai propor alguns princípios para que o povo continue relacionado, para que o povo continue envolvido, da mesma forma que se relacionou com essa construção, da mesma forma que se envolveu, que teve essa comoção no envolvimento dessa construção. A proposta de Deus
agora, antes eu vi que teve o preparo, teve a unidade, teve o propósito. Durante eu venho e encho o lugar com a minha glória. Mas eu quero saber o que vai acontecer depois. Vai ter relacionamento, vai ter envolvimento. Aí o Senhor vai propor para Salomão, porque Salomão ora a Deus, pedindo para que Deus tenha inclinação ao povo, para que Deus se incline ao povo, com perdão e misericórdia, quando o povo pecar, para que Deus se incline ao povo com cura, quando o povo adoecer. Então ele clama a Deus pedindo para que Deus ouça, para que Deus atenda a necessidade do povo. Aí Deus vai estabelecer alguns princípios. Aí a proposta de Deus é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem que cumprir princípio para que eu cumpra o propósito. Tem que cumprir princípio para que eu cumpra o propósito. Até aqui está tudo certo. Teve a comoção, teve a unidade, teve a união para a construção. Até aqui está tudo certo. Teve o sacrifício prestado. Deus recebe o sacrifício, inaugura a casa. Foi só para realizar uma construção? Ou vai ter relação? Vai ter envolvimento? Vai ter um relacionamento? Porque desde o começo, desde Gênesis, Deus propõe relacionamento ao homem. Deus propõe envolvimento ao homem. Deus está sempre propondo. É o homem navegando para longe, Deus puxando o homem para perto. É o povo pecando e Deus perdoando. É o povo murmurando e Deus levando em consideração. É o povo sendo levado para cativeiro e Deus resgatando o povo e permitindo que o povo volte. Deus está sempre mostrando o amor que Ele tem pelo homem, pela humanidade. Deus está sempre nos mostrando o amor. Mas aí Salomão está orando, está pedindo que Deus perdoe quando o povo pecar, que Deus cure quando o povo adoecer, que Deus esteja presente. Aí o Senhor vai estabelecer estes princípios. E o primeiro princípio antes da oração é a humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, vem antes da oração, porque na humilhação eu me reduzo. Na humilhação o meu eu acaba, o meu ego não é massageado. Na humilhação eu reconheço que eu não sou. Na humilhação eu reconheço que eu não faço. Na humilhação eu reconheço que Ele é, que eu dependo dEle, que eu dependo da misericórdia dEle. Na humilhação eu reconheço que as minhas habilidades diante da presença de Deus, elas são reduzidas a nada. Na humilhação eu reconheço que a minha capacidade, por melhor que seja, diante da presença de Deus, ela é reduzida a nada. Na humilhação eu reconheço que sem Ele eu não vou, sem Ele eu não faço, sem Ele eu não progrido, sem Ele eu não avanço. Não tem crescimento, não tem prosperidade sem a presença de Deus. Ele coloca o princípio humilhação antes da oração, porque na humilhação o que acontece é a redução. Nós reduzimos tudo aquilo que é nosso. Nós reduzimos as nossas vontades, nós reduzimos aquilo que nós queremos. Nós reconhecemos o quão dependentes somos de Deus, o quão dependentes somos das misericórdias de Deus. Na humilhação, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus. Aí Deus coloca o princípio humilhação antes da oração, porque na humilhação nós vamos para a oração prontos. Na humilhação, depois de se humilhar, depois de nos reduzirmos, depois de nós reconhecermos que nós não somos nada, eu até digo que aquele que se humilha, eu digo que na humilhação nós entendemos o que é a humildade. E a humildade não é algo que as pessoas identificam em nós. É algo, aliás, que as pessoas identificam em nós, não é algo que eu identifico em mim. Porque no dia que eu falar eu sou humilde, eu deixei de ser. A humildade, ela é uma virtude que as pessoas identificam em nós. E na humilhação, nós nos tornamos
estamos humildes. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós não fazemos nada sem Ele, que é a presença dEle que nos habilita, é a presença dEle, que nos faz avançar. Quando nós nos reduzimos na humilhação, quando nós nos conectamos a Deus reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo quão pecadores nós somos, porque na humilhação não tem poder aquisitivo, não é sobre a casa que eu moro, o carro que eu tenho, ou quanto eu tenho na minha conta bancária, ou qual é o diploma que eu possuo. Na humilhação eu me coloco como servo, como pessoa, como humana, cheio de limitações. Eu apresento a Ele a minha vulnerabilidade, a minha sensibilidade e o quão pecaminosa eu sou. Nos reduzimos e nos recolhemos à nossa insignificância. Aí estamos prontos para pular o nível. Porque dentro destes princípios apresentados por Deus a Salomão, existem alguns níveis aqui. Depois de se humilhar, eu estou pronta para orar. E na oração, eu me conecto a Deus. Na oração, eu me conecto ao Senhor. Eu me relaciono com Deus. Eu começo a ter um nível mais profundo. Eu já saio da humilhação, do parâmetro da humilhação, para um parâmetro de conexão. Mas deixa eu me perguntar uma coisa para você. Eu vou usar o Guilherme, que é um amigo. Eu digo que é até um filho. Tem quase a idade do meu filho mais velho. Eu vou usar ele aqui como exemplo nessa noite. Posso, Gui? Se eu ligar para o Guilherme um dia e falar assim: Guilherme, me empresta R$100. Ele vai me emprestar. Passa alguns dias, eu vou ligar para o Guilherme de novo e vou falar: Guilherme, me empresta mais R$100. Ele vai me emprestar. Passa alguns dias, eu ligo para o Guilherme de novo. Quando ele vê o meu nome lá, o que ele vai pensar? Está ligando para pedir. Amigo que é amigo, não liga quando precisa, liga quando sente falta. O que Deus identifica quando você dobra os seus joelhos? É necessidade ou é amizade? É porque você precisa de alguma coisa? Ou é porque você precisa dele? Ou é porque você precisa da presença dele? Na oração, eu nutro com Deus uma relação de intimidade, de profundidade. Por que o inimigo luta tanto para não sermos pessoas que oram? Porque na oração nós entendemos o quão necessitados nós somos de Deus e da sua presença. Depois de um nível humilhação, vamos para o nível oração. E logo nós atrelamos a oração à relação, relacionamento. O que o Senhor identifica quando eu dobro os meus joelhos? É necessidade ou é amizade? Eu dobro os meus joelhos porque eu estou precisando receber alguma coisa, ou porque eu estou precisando receber Deus e a sua presença? O que ele identifica quando nós nos prostramos diante dele? De que forma ele identifica? Lá vem pedir alguma coisa de novo? Ou está querendo aproximação? Está querendo conexão? Aí Deus está dizendo: há um campo aberto aqui para aqueles que querem viver uma vida conectados com a minha presença. Há um campo aberto aqui para aqueles que querem viver uma vida relacionados com a minha presença. Eu quero um tempo de envolvimento, de relacionamento. Depois da humilhação e da oração, nós vamos entender que é um nível mais íntimo agora. Buscar a minha face. Quando a gente se humilha, se reduz, ora, se conecta, agora estamos prontos para pular de nível. Buscar a face de Deus é algo mais íntimo. É quando nós entendemos que o raso não serve mais para nós. É quando nós compreendemos que o superficial, o artificial não serve para nada. Não serve para nada para nós. Nós queremos algo mais fundo, uma profundidade, uma intimidade com Ele. Quando nós falamos de buscar a face dEle, Ele está falando: é isso mesmo. O raso não serve mais para você. O superficial não faz parte da sua vida. Eu estou te convidando a um nível mais fundo, a um nível de profundidade, de envolvimento. Busca a minha face. É sobre intimidade, é sobre se envolver com profundidade. Logo nós compreendemos
que aquele que se humilha, se anula, se reduz. Aquele que ora se conecta, o que busca a face de Deus se aprofunda. Aí não é difícil para quem vive uma vida de profundidade com Deus se converter de seus maus caminhos. Alguém que se humilha e ora, alguém que busca a face, não tem dificuldade em mudar a configuração e desencaixar aquilo que não se encaixa na santidade de Deus. Não tem que andar achando, não tem dificuldade em abrir mão daquilo que compromete a sua integridade com Deus, em abrir mão daquilo que compromete a sua honestidade diante de Deus. Não tem dificuldade em renunciar o pecado, em dizer não para o pecado. Buscar a face de Deus é se conectar com Ele em um nível de intimidade tão grande que se converter se torna um privilégio. Se converter todos os dias na presença dEle é uma honra. Eu quero, Senhor, se converter dos maus caminhos é fazer guerra contra a carne. Se converter dos maus caminhos é renunciar o pecado todos os dias. Se converter dos maus caminhos é entender que não basta aceitá-lo como o único e suficiente Salvador e se batizar nas águas e participar do culto de Santa Ceia uma vez por mês, mas é fuga do pecado todos os dias, é fugir do pecado, é matar a carne, é viver uma vida de santidade. Alabate, candara, chore, bacalabá. Até porque quem se humilha, quem ora e quem busca a face de Deus, sabe o que dá para ser, o que não dá para ser, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Porque o Espírito Santo, Ele sopra assim no seu ouvido dizendo: isso aqui não é para você. Isso aqui não pode fazer parte da sua vida. Isso aqui não é para você. Eu te chamei para intimidade. Eu te chamei para viver uma vida de santidade. Eu te chamei para viver uma vida de conectividade. Eu te chamei para viver na terra, mas não pode colocar a terra acima do céu. Há um céu à tua espera. Há uma eternidade proposta para mim e para você. Mas para nós chegarmos lá, tem que se converter dos maus caminhos todos os dias. Tem que se converter de práticas pecaminosas todos os dias. Tem que se anular. Tem que se anular. Depois que chegamos nesse nível de se converter dos maus caminhos, tem requerimentos de Deus que são dolorosos. Tem requerimentos de Deus que estão atrelados à renúncia. E renunciar não é fácil. Obedecer não é fácil. Porque nós vivemos dias tão difíceis no Evangelho. Porque nos dias atuais as pessoas querem modificar tanto o Evangelho simples que Jesus veio pregar para nós. Por que as pessoas querem colocar tantas coisas para enfeitar este Evangelho? Aí o Senhor está dizendo: eu não preciso de modificações. Não, o Evangelho não passou por reforma. É aquele que Jesus pregou. É da porta estreita, porque lá que é aquela que conduz à perdição. É a porta estreita. Pessoas têm dificuldade de sacrificar a sua carne. Ah, mas se a sua carne estiver falando mais alto, faça guerra com ela. Faça guerra com ela. Porque alguém que se humilha, que ora, que busca a face de Deus, não tem dificuldade em ser alguém convertido. Eu estou falando daquela conversão que faz parte da nossa vivência com Deus todos os dias. Aquela conversão que me mostra como eu tenho que ser, que mostra como eu tenho que agir, como eu tenho que pensar, como eu tenho que falar, qual é a minha forma de proceder diante das coisas. E nós somos essa igreja, a igreja que foi chamada para viver o Evangelho de Cristo genuíno, a igreja que foi chamada para viver uma vida de santidade, que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós não somos daqueles que querem viver mudanças. Nós somos daqueles que querem chegar no céu. Nós não somos daqueles que abraçam a modernidade, mas nós somos aqueles que abraçam a palavra de Deus. A nossa vida é pautada na palavra de Deus.
Crente que se humilha, que ora, que busca a face e que se converte dos seus maus caminhos, eles contam com a audição de Deus, com a inclinação de Deus. Porque depois que Deus apresenta estes princípios para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ao convite de Deus ao povo, houve unidade para o preparo com a construção, eu aprovei. Houve união para a construção, eu aprovei. Houve a construção, inauguração, eu aprovei com glória. Houve sacrifício prestado, eu aprovei também com glória. Mas agora o que eu quero saber é qual é o nível de intimidade que vocês querem, qual é o nível de relacionamento que vocês querem, qual é o nível de envolvimento que vocês querem. Vocês estão dispostos a viver uma vida de humilhação? Estão dispostos a viver uma vida de oração? Estão dispostos a viver uma vida de busca? Estão dispostos a viver uma vida de conversão? Então deixe-me dizer para vocês: eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar pecado e eu vou sarar a terra. Eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar pecado e eu vou sarar a terra. Cumpra princípios que eu cumprirei propósitos. Aonde tem uma igreja que ora, tem um Deus que a escuta. Aonde tem uma igreja que se humilha, tem um Deus para contemplá-la. Aonde tem uma igreja que busca a face de Deus e que se converte dos seus maus caminhos, tem Deus para ouvi-la, tem Deus para visitá-la com a sua presença, tem Deus para se manifestar dizendo: vem comigo que eu vou contigo, renuncia que eu seguro nas tuas mãos e te faço caminhar. Aonde estão aqueles que estão dispostos a cumprir princípios aqui nesta noite?